A paz do Senhor, primários! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD, a Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, porque é a escola que a gente aprende a respeito do nosso Deus. Seja muito bem-vindo hoje aqui domingo, dia do Senhor. Eu quero começar pedindo para você, curtir já essa aula aqui. Com certeza você já compartilhou, né? Já mandou para um monte de gente, seus colegas, seus parentes, colocou no grupo da família, certo? Pregando a palavra de Deus, ok? Vamos começar orando, eu quero começar orando aqui com vocês e depois a gente vai falar mais um pouquinho, tá bom? Então agora eu quero te pedir uma coisa, por favor, não me deixa falando sozinha, participa comigo. Então quando eu for orar, você ora, quando a gente for ler a Bíblia, você lê, já separa aí a sua revista, a sua Bíblia, seu caderno de oração e a sua oferta, amém? Porque a nossa EBD Online está no ar, turma dos primários. Então agora nós vamos orar e você ora aí junto comigo. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus e Pai, eu te louvo, Senhor. Eu bendigo ao Senhor por essa oportunidade, meu Deus, de mais um domingo, Senhor, estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, para Te adorar, para aprender da Sua palavra. Eu peço que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, para ouvir a Sua palavra, que ela entre na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, e abençoa cada um, Senhor, que já chegou aqui, aqueles que estão chegando, abençoa também, meu Pai, para que essa aula seja uma bênção para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olha só. Como eu estava dizendo para você, curte esse vídeo, por favor, para você pregar o evangelho para mais pessoas. Como assim? Quanto mais você curte, comenta e compartilha essa aula, mais pessoas vão ver essa aula e a palavra de Deus vai ser pregada. Olha que legal. Então, aproveita essa ferramenta aí para pregar o evangelho. Amém? Então, hoje, dia 28 de agosto, nós vamos falar sobre a lição de número 9. Isso mesmo, a lição de número 9. E fala sobre as crianças. A lição de número 9 fala sobre as crianças que foram abençoadas por Jesus. E você já vai me contar aí no chat se você gostaria de estar nesse momento. Já pensou? Jesus ali pregando o evangelho, uma multidão, e você chegasse lá, o que você ia fazer? Você ia querer chegar perto de Jesus? Você ia passar pela multidão? Você fica com vergonha de chegar perto de Jesus? Me conta aí como que você ia reagir. Eu quero saber o que você ia fazer. Sua mãe te levou lá para Jesus te abençoar. Como você ia ficar? Imagina, encontrar com Jesus. Então, me conta aqui no chat como que ia ser. Ok? Então, olha só. Nosso texto áureo de hoje, que é o texto base da nossa aula. Então, vamos lá. Abre aí sua revista, já pega ela. Na página 42 está o nosso texto áureo. E ele está lá em Mateus. Mateus 5:8. E ele diz assim: felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E agora nós vamos ver qual dos primários que vai falar o nosso texto áureo aqui pra gente. Vamos lá. Felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. A paz do Senhor, crianças, texto áureo. Felizes são as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Tchau. Glória a Deus, que bênção! E você também, envia lá no grupo o seu texto áureo para você aparecer aqui também na nossa aula, tá? Então, olha só, o nosso texto áureo está em Mateus 5:8 e ele diz assim: felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. É uma promessa. A Bíblia fala assim, que aquelas pessoas que têm o coração puro certamente verão a Deus. Mas como assim coração puro, tia? Então, o que significa ter esse coração puro? É ter o coração limpo do pecado, é ter o coração limpo por Jesus do pecado. Essas pessoas verão a Deus, estarão com Deus, falarão com Deus, estarão junto com Ele. É uma promessa. E tudo que a Bíblia fala é a verdade. Então, glória a Deus por esse texto áureo de hoje aqui nessa manhã.
Amém? Agora pega aí o seu caderno de oração, porque nós vamos fazer a nossa oração do Caderno Kids. E você que não tem o caderno de oração ou que não é aqui da igreja, não fica triste. Aqui na descrição do vídeo tem lá o link do nosso livreto de oração. E para você que não sabe o que é o nosso livreto de oração de todos os dias. Nós oramos os salmos durante todos os dias, é um salmo por dia, e oramos também pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão em países que não podem pregar o evangelho, e a igreja em que eles são perseguidos por amar Jesus. Então não fica triste, que você pode ter aqui o nosso caderno de oração, baixa aí no seu celular, baixa aí no seu computador, para você poder orar com a gente todos os dias do mês dos salmos. Amém? Então hoje, dia 28, nós vamos orar os salmos 28:3. E ele diz assim: os ímpios fingem ser amigos, mas têm um coração cheio de maldades. Olha o que esse Salmos fala pra gente. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam coisas más. Eles fazem como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. E a oração é assim: Senhor, que eu possa escolher bem os meus amigos. Não deixe eu ser influenciado a fazer coisas ruins. Querido Deus, me ajude a ser uma pessoa que tenha amigos que me aproximem de Deus. Orando também pelas crianças do Quênia. Oramos para que a igreja no Quênia seja protegida dos ataques e que as crianças possam crescer livres para adorar e servir ao Senhor. Olha que bênção, crianças. Olha o que Deus fala nesse salmo aqui. Ele está pedindo para Deus não julgar ele junto com os maus. E a oração é: Senhor, me ajuda a ter amigos que me aproximam do Senhor. Senhor, me ajude a ter amigos que te glorificam, que te honram. Porque se a gente estiver pertinho de gente que não glorifica a Deus, a gente vai ser influenciado por essas pessoas e vai acabar fazendo coisas que desonram o nosso Deus. Então, os nossos amigos, eles estão na igreja. Os nossos amigos são aquelas pessoas que glorificam a Deus, que amam a Deus, que fazem a gente andar pertinho de Deus, sabia? E sabia que os nossos amigos também são aqueles que chamam a atenção da gente quando a gente está errado? Amigo não é aquele que fica só passando a mão na sua cabeça, não, mesmo você estando errado, tá? Não se engana, não. Então, se você tem um amigo e você vacilou, você pecou e ele brigou com você, ele tá certo, ele chamou sua atenção. Ele falou: a Bíblia não fala assim, você tá errado. Então, esse é um amigo de verdade, tá bom? Então, vamos ficar ligadinho nisso. E agora nós vamos orar novamente. Amém? Ora aí comigo. Senhor Deus e Pai, obrigada pela sua palavra, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de orar os salmos todos os dias, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, as crianças lá do Quênia, Senhor. Que elas possam ser protegidas pelo Senhor, meu Deus. Que elas possam, ó Deus, cultuar o Senhor, meu Pai, em liberdade. Tem misericórdia delas e cuida delas em tudo, Senhor. E nós pedimos também, meu Pai, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o nosso coração das más companhias, daqueles amigos falsos, maus, ó Deus, que não querem que a gente esteja perto do Senhor, mas querem nos separar do Senhor. Em nome de Jesus eu peço, tira eles de perto de nós. Tira eles do nosso meio, Senhor. Que nós estejamos, Pai, com amizades que glorificam ao Senhor, meu Deus, e que vão nos levar para o céu junto contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos passar para uma parte muito legal da nossa aula, em que nós vamos louvar a Deus e adorar a Deus com as nossas ofertas. Então, olha só. Primeira coisa. Deus, ele se agrada quando a gente oferta com alegria, isso mesmo. Não pode ofertar triste, ai, meu dinheirinho, não. Oferte com alegria, porque tudo que a gente tem é de Deus. Tudo que a gente tem, Deus que nos deu. Então, na verdade, nem é nosso, é tudo dele. Então, eu quero chamar você para ofertar nessa manhã. E eu também quero falar a você sobre o nosso desafio dos 1000 valentes. Isso mesmo. Tem um projeto aqui na igreja, você vai ver aí o vídeo. Nós estamos num novo endereço, um local lindo, grande, que a gente pode fazer muitas atividades, fazer culto, brincadeira, muita coisa legal com os adultos e com as crianças. Então, nós estamos querendo comprar
comprar esse espaço para ser nosso, para ser da igreja, para ser para a glória de Deus, para que a gente possa sempre aqui estar aproveitando desse lugar e cultuando a Deus aqui. E para isso nós precisamos de você, para que você faça parte desse projeto dos 1000 valentes. Então, se você quiser participar com uma oferta, você vai entrar em contato com a gente. Pode ser pelo chat, pode ser através do WhatsApp, através dos e-mails aqui da igreja. Aqui na descrição do vídeo, no nosso canal, tem todas as informações que você precisa para entrar em contato com a gente, ok? E você que já fez o seu voto, arranja mais 1, 2, 3, 10 pessoas para fazer parte desse projeto dos 1000 valentes. Você vai ser certamente muito abençoado, amém? Porque Deus, Ele abençoa e recompensa aqueles que têm um coração disposto a fazer a obra do Senhor, amém? Então agora nós vamos ofertar e louvar a Deus, bem alegres. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Glória a Deus. Vamos orar pelos ofertantes dessa manhã. Amém? Vamos orar juntos então. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por cada um, Senhor. Por cada um, meu Pai, que ofertou com alegria nessa manhã, meu Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, ó Pai. Não nos falta, meu Pai, o pão, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu te louvo por cada um que fez o seu voto dos 1000 valentes também. Eu peço, Pai, que o Senhor venha mover os corações, ó Deus, porque esse projeto não é nosso, é do Senhor, ó Pai. Então move, Senhor, porque a Ti pertencem todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, por aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, eu peço que o Senhor abra as portas do céu sobre eles, ó Pai, para que eles sejam abençoados e tragam com alegria seus dízimos, ofertas e primícias para a casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos para aquele momento que vocês gostam demais. Fica ligado aí que é o nosso momento curiosidade. Eu quero saber se vocês já sabiam ou se é uma novidade o que eu vou trazer aqui no momento curiosidade. Então, fica ligadinho aí. Bem-vindos ao nosso momento curiosidade, isso mesmo. E olha só, como a nossa aula hoje está falando sobre crianças, eu trouxe um momento curiosidade a respeito de criança. Então, olha só,
Hoje nós vamos conhecer, aqui no Momento Curiosidade, uma celebração judaica, isso mesmo, uma celebração que marcava a vida da criança. Era a passagem de criança para uma vida mais madura, para uma vida de assumir as responsabilidades e dar conta dos seus atos. Isso mesmo, existe uma celebração para isso na cultura judaica. O nome dessa cerimônia é Bar Mitzvah, isso mesmo, Bar Mitzvah. Esse nome significa filho ou filha do mandamento, olha só. E por quê? Se chama assim porque é quando o jovem ele poderia ler as escrituras na sinagoga e ele seria considerado um homem responsável por cumprir os mandamentos do Senhor. Ele seria responsável pela sua vida espiritual a partir dali. E Jesus, como um judeu que era, também passou pelo Bar Mitzvah. Isso mesmo. A Bíblia relata lá em Lucas 2 que quando Jesus tinha 12 anos, ele passou pelo Bar Mitzvah. Quer ver? Olha só. Está registrado lá em Lucas, quando Jesus foi com os pais dele lá para o templo em Jerusalém na época da Páscoa, a Bíblia diz que depois que eles cumpriram os costumes judaicos lá em Jerusalém, eles pegaram o caminho de volta para Nazaré. E José e Maria acharam que Jesus estava indo junto. Mas lembra que eles não acharam Jesus e voltaram para Jerusalém? Então, quando eles voltaram para Jerusalém, eles estavam todos preocupados, né, com Jesus. E eles acharam Jesus onde? Acharam Jesus no templo, dentro do templo. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava sentado com os doutores da lei judaica, conversando com eles, interrogando eles e perguntando coisas para eles. E aí, Jesus perguntou assim para José e Maria quando eles chegaram: por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? E a Bíblia diz que Jesus ele crescia, e ele crescia em sabedoria, em graça e em estatura, e isso diante de Deus e diante dos homens. Olha que legal esse marco aí sobre a maturidade de uma criança, que legal. E você, o que você acha disso? Fala aqui no chat para mim. Sobre a maturidade, você já está sendo responsável pela sua vida espiritual? Porque esse marco aqui significava que agora a criança, ou o jovem, ou o homem que estava se tornando, a mulher, não cumpria mais os mandamentos porque o pai mandava, porque a mãe mandava. Agora ele era responsável por dar conta da sua vida espiritual e dos seus atos. Como está a sua vida espiritual? Você tem tomado conta dela você mesmo? Conta aí para mim aqui no chat. E aí? Conta aqui no chat, então, a resposta do nosso Momento Curiosidade. Você tem sido responsável pela sua vida espiritual aí? Ou sua mãe e seu pai têm que ficar te carregando? Me conta como que está essa situação. Mas agora, nós vamos, já que estamos falando de vida espiritual, nós vamos para a hora do nosso banquete, a hora da palavra de Deus. Agora a gente vai ser alimentado pela palavra, nossa alma, nosso espírito vão ficar fortalecidos ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos lá. Onde Jesus estava, sempre tinha multidões, lembra? Jesus ia para o deserto, pregava em cima de barcos. Por quê? Porque a multidão estava sempre ao redor dele, querendo pegar nele, falar com ele, ser curada por ele, ser abençoada por ele. Então, em todo o tempo onde ele andava, depois que o ministério dele começou aqui na Terra, muita gente andava atrás, ok? E em muitos lugares, ele ia a pé. A maioria dos lugares era andando, não tinha carro, ônibus, nada disso. Então, ia a pé em lugares muito distantes. E Jesus ele viajava por muitas cidades e com certeza deveria ser bastante cansativas essas viagens. Imagina, ele pregava, curava centenas de pessoas, alimentava milhares de pessoas, pegava um barco, ia para outro lugar, aí as pessoas chegavam de novo, queriam que ele orasse, queriam que ele pregasse. Imagina, realmente deveria ser, muito cansativo. Mas Jesus, ele continuava fazendo bem, ele continuava libertando as pessoas, curando as pessoas. A Bíblia, obviamente, não relata que Jesus reclamou disso, pelo contrário, Jesus, ele deu tudo,
né, para abençoar as pessoas, para pregar, para curar as pessoas. E uma vez ele estava lá pregando e algumas pessoas levaram outras pessoas. Quem que essas pessoas levaram? Me fala. Vamos ver se vocês sabem, se vocês estudaram a lição. Exatamente. As mães levaram as crianças para serem abençoadas por Jesus. Isso mesmo, para que Jesus tocasse nelas, as abençoasse, ok? Só que aconteceu uma situação lá meio complicada. As mães chegaram com as crianças e vocês não vão acreditar. Os discípulos de Jesus não queriam deixar as crianças chegar perto de Jesus. Estavam impedindo as crianças de chegar perto de Jesus. Mas por que será? O que você acha que aconteceu? Me conta. O que você acha? Me conta aí. Talvez eles achassem que Jesus estava muito cansado, ou talvez eles achassem que as crianças não eram dignas, ou não eram maduras o suficiente. Pensa na tradição judaica, em que a criança, em torno dos 12 ou 13 anos, era considerada madura. Talvez eles fossem pensar: não vão entender o que Jesus está falando, vai atrapalhar ele agora. Ele está curando, está libertando. A gente não sabe, na verdade, qual o motivo exato porque os discípulos não queriam deixar as crianças se aproximar de Jesus. Mas a gente sabe o que Jesus respondeu sobre isso. E graças a Deus foi quase. Não, os discípulos quase impediram, mas Jesus interviu. Jesus foi lá e falou com eles, e isso é muito maravilhoso. Jesus falou assim, que ele ama todas as crianças, que ele ama todas as pessoas, e ele viu aquela atitude dos discípulos e não gostou nadinha. Como assim que as crianças não poderiam chegar perto dele? A Bíblia conta que Jesus ficou bravo com eles e disse que era para eles deixarem as crianças vir até ele. Era para deixar, não era para impedir, era para deixar que as crianças chegassem pertinho dele, e Jesus disse mais. Jesus falou lá no versículo 9:3, assim, que o reino de Deus é das crianças e de todos aqueles que receberem ele como criança. Olha que bênção. E naquele dia Jesus abraçou as crianças, Jesus abençoou as crianças e, colocando as mãos sobre elas, abençoou elas poderosamente. E sabe de uma coisa? Jesus ainda hoje abençoa as crianças. Jesus ainda hoje, ele quer abençoar todas as crianças. Então, nessa manhã, essa lição quer dizer para a gente algo muito importante. Talvez os discípulos, por achar que aquelas crianças eram pequenas demais, não iam entender o que Jesus estava dizendo, talvez iam atrapalhar ele, não iam saber se comportar na presença dele. Talvez por isso os discípulos queriam impedir que elas chegassem até o Senhor. Mas Jesus, ele disse que as crianças são muito importantes para ele. E nessa manhã eu quero dizer para você que você, criança, é muito importante para Jesus. Você, por ser pequena, por ser jovem, não é menos importante. Jesus, ele ama você. Jesus, ele quer estar perto de você, ele quer te abençoar. Então, Jesus, ele quer que você entregue o seu coração para ele ainda pequena. Quanto antes você entregar o seu coração para Jesus, maiores obras ele vai poder fazer na sua vida. Ele vai poder estar com você durante longos anos da sua vida. Ele quer estar com você, cuidando de você sempre. Não faz sentido você ouvir falar de Jesus agora e só entregar sua vida para ele depois. Não faz sentido. Você não quer que Jesus seja seu melhor amigo agora? Você não quer ser abençoado por Jesus agora? Você não quer que Jesus seja o seu salvador e limpe você do pecado agora? Claro que quer. Olha que bênção, já pensou receber Jesus como seu salvador, entregar o seu coração para ele, ainda pequeno, e ter toda a vida, muitos anos na presença dele? Olha que bênção. Olha quantas coisas maravilhosas Deus pode fazer na sua vida, andando com ele desde pequenininho.
E olha de quantas coisas, quantas ciladas, quantas maldades do mundo Jesus pode te livrar, já limpando o seu coração desde agora. Então eu quero chamar você nessa manhã para entregar o seu coração para Jesus, mesmo sendo criança. Jesus, ele ama você como criança. Ele quer cuidar de você como criança e ele vai te abençoar como criança. Não pense que você é menos importante do que um adulto. Isso não é verdade. Jesus falou, deixa vir as minhas crianças. A base do meu reino são as crianças. O exemplo do meu reino são as crianças. Amém? Então nós vamos orar agora. E você, se você não entregou seu coração para Jesus, é o momento perfeito. Hoje, agora, enquanto você é criança. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor, ó Deus, nos ensina aqui, Pai, que precisa ser como criança, Senhor, para entrar no reino do céu. Ser dependente do Senhor, te receber com a alegria que uma criança te recebe, Pai. Então, em nome de Jesus, agora, eu peço que o Senhor venha tocar o coração de cada uma das crianças que agora estão assistindo essa aula, estão participando aqui comigo, para que elas entendam que o Senhor as ama muito, que o Senhor quer abençoá-las, quer cuidar delas, quer ser o salvador delas, meu Deus. Em nome de Jesus, faça uma obra na vida de cada uma delas, converte o coração delas, escreve o nome delas no livro da vida desde agora, Senhor, e caminha com elas até a eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só. Eu tenho um desafio para você. O nosso versículo, nosso texto áureo de hoje, como a gente já viu, está lá em Mateus 5,8 e diz que felizes são as pessoas que têm o coração puro porque elas verão a Deus. E eu quero te desafiar a escrever esse versículo lá no grupo da EBD, lá no grupo dos primários. Mas tem uma coisa. Você não vai usar o teclado do celular para escrever esse versículo, não. Você vai usar os emojis lá do WhatsApp. Isso mesmo, você vai montar como se fosse uma charada para a gente descobrir o versículo, tá bom? Então é esse versículo aqui, o nosso texto áureo. Você vai escrever ele com os emojis, com as figurinhas. Seja muito criativo lá para você colocar. Eu quero ver, vou olhar cada um. Agora eu vou lá para o grupo e eu quero ver se vocês vão conseguir vencer esse desafio, cumprir esse desafio de escrever o nosso textuário com os emojis, tá bom? Com as figurinhas lá do WhatsApp no grupo da EBD. Amém? Desafio aceito? Vocês aceitam? Coloca aqui se você aceita o meu desafio. Tem que ser criativo. Vocês são criativos? Então tá bom, combinado. Eu vou para lá agora esperar vocês, tá bom? Então olha só, a nossa EBD, a nossa aula de número 9 fica por aqui. Eu quero desejar que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, estou muito feliz que vocês estão aqui. E hoje à noite nós nos vemos no culto. Você que nos visita, venha nos fazer uma visita pessoalmente no culto à noite. Aqui na descrição tem o nosso endereço, os horários dos cultos. Nós vamos ficar muito, muito, muito felizes em receber você aqui. Amém? Então Deus te abençoe e até uma próxima EBD. Tchau, tchau.